E as primeiras comunidades das discípulas, dos discípulos de Jesus, felizmente, depois da sua morte, voltam a congregar-se assim, nas casas. É por aí que começa a comunidade de Marcos, que faz o Evangelho de Marcos. Pois esta de João também. Não andam lá pelo templo. O que é que pensam? Não andam. Não andam lá pelos ambientes de sinagogas e nada. Nas casas, uns dos outros, meios clandestinos. Andam lá a aprofundar com a luz que explodiu na morte crucificada de Jesus. E vão como que fazer uma viagem para trás no seu passado, aqueles que são de cultura e de formação judaica e até judeus de origem, vão fazer uma viagem para trás. Vão reler todo o chamado Testamento, a Bíblia, que era assim que se chamava, era a Bíblia. Hebraica era a Bíblia, só havia essa. E começam então a sentir necessidade de escreverem narrativas que a história veio a fazer com que se juntassem. Mas se calhar até podiam não se ter acrescentado. E Bíblia era a Bíblia dos judeus, era o conjunto dos livros que faz o que nós chamamos hoje Antigo Testamento, mas indevidamente é a Bíblia dos judeus, a Bíblia hebraica. E depois nasce. Há um novo começo, uma espécie de nova criação. Porque a ressurreição de Jesus é isso, é uma nova criação. Do humano. É uma nova criação e eles sentiram necessidade também de passarem a narrativa escrita, porque não havia outra forma, só a narrativa oral podia ser muito deformada, de boca em boca, podia ser muito deformada, e então haveria que escrever narrativas que dão muito trabalho, porque é preciso estar muito à escuta do Espírito de Jesus, que habita Jesus, para escrever o que ele quer e não o que os poderes querem, o que o Espírito dos poderes quer. E começam a sentir necessidade de escrever narrativas, de as criar, e fazem-no nas suas escolas teológicas, que as comunidades primeiras, e então estas joânicas, tinham uma boa escola teológica, que se opunha à sinagoga, claro. Escrevem as narrativas teológicas a partir do ser humano, Jesus. Quer dizer, eles e elas têm uma experiência, uma alegria interior, porque eles experimentam que naquele ser humano, um ninguém filho de ninguém, com aquelas práticas que os três poderes tiveram de condenar, eles dizem, nós vimos aqui o plano do humano, nunca tínhamos visto um ser humano assim. E neste plano do humano, até Deus se nos manifesta, se nos revela. Deus é este humano pleno. Até Deus se nos manifesta neste ser humano pleno e integral. Um Deus que não tem nada a ver com o ídolo fabricado. Um Deus que quer humanos em plenitude, desenvolvidos na liberdade e na maioridade, e não de joelhos. Isso é o ídolo. Com Jesus eles nunca viram isso. Nada de joelhos.
Porque Jesus nunca foi pela idolatria. O seu Abba é mais íntimo a ele que ele próprio. É o seu Abba, mãe, pai, que o leva ao colo, que o conduz, que o faz ser o que ele é, o homem que ele é. Assim sim. E é este Jesus das comunidades, que elas têm a tua necessidade de escrever, de fazer as narrativas, com os pormenores que elas tiveram cuidado, o trabalho que se deve ter dado. E depois, a partir delas, elas ficam como uma espécie de cânon, de referência, para que as conversas sempre fossem ter a ideia. Depois se confrontassem com ela. Estão na base, estão na origem, estão na raiz. Portanto, são canónicas neste sentido de seres humanos a crescerem em liberdade e maioridade. Não são canónicas no sentido do código do direito canónico da Igreja. No sentido de uma regra, de uma lei, que isso era outra vez a Bíblia hebraica, interpretada pelas sinagogas, pelos fariseus, pelos autores da lei, pelos sacerdotes, interpretada e praticada, e imposta à força. É assim. Precisamos de dar-nos conta. E começaram então a escrever. Claro, as circunstâncias fizeram com que depois se juntassem os textos. A Bíblia hebraica, que era a Bíblia, ponto final, com estas novas narrativas, estes novos relatos que as comunidades escrevem, para porem todos o foco na pessoa de Jesus, nas suas práticas maiúsicas, nas suas conversas, nas suas palavras, nas suas posturas e também nos seus confrontos, nos seus duelos. Porque muitos duelos que Jesus teve de travar, sempre desarmado como um menino. Mas é esse ar desarmado, é esse ser desarmado que deixa furiosos os poderosos, os do poder. E mostra quanto eles são perversos. Que até chegam ao cúmulo de assassinarem o desarmado. Não suportam a luz que salta dos seus olhos, das suas práticas, das suas palavras, do seu testemunho. Não suportam a verdade que salta como água da fonte cristalina da sua vida, do seu ser, do seu viver. Não suportam. Não têm argumentos. As armas não servem para rebater a verdade. E então calam-na, silenciam-na, matam-na. E sempre, se repararem, sempre da pior maneira em cada época. No tempo histórico de Jesus, a pior maneira era a crucifixão, morte na cruz. No século XXI, já não. Já não é a pior maneira. Neste século XXI, a pior maneira de liquidar, de matar a verdade, que sai na simplicidade da vida de alguém, normalmente das vítimas dos poderes. A pior maneira é a chamada morte simbólica. Isto é, ostraciza-se a pessoa, fazemos de conta que ela não existe, diga o que disser, faça o que fizer. Não existe. Isso não conta para nada. Nós prosseguimos como se nada fosse. Porque dessa boca, desse corpo, dessas vidas, só sai, tudo que sai é demencial. E essa é a pior maneira, no século XXI, de matar alguém. Já prosseguimos.